Minha ex disse: se você não pode bancar meu estilo de vida, saia do caminho para alguém que possa. Eu disse: você está absolutamente certa. Parei de pagar as faturas do cartão de crédito dela imediatamente. Ela me ligou gritando quando o cartão dela foi recusado em um restaurante com estrela Michelin, onde estava com um novo date. Então é o seguinte sobre namorar alguém que te trata como um caixa eletrônico humano, uma hora máquina para de liberar dinheiro. Levei 2 anos para perceber isso. Mas quando percebi, o desligamento foi imediato e absolutamente lindo. Rapidinho antes da história continuar, deixa o like e se inscreve no canal. A meta é chegar aos 2.000 inscritos, e seu apoio é essencial. Agora, vamos começar. Tenho 31 anos, trabalho com gestão logística em uma empresa de transporte de médio porte. Nada extravagante, mas o dinheiro é bom. 6 dígitos, bons benefícios, rotina previsível. Dirijo uma caminhonete já quitada, sou dono de um sobrado decente, no geral, cuido da minha vida. Não sou o tipo de cara que precisa ostentar ou provar nada para ninguém. Conheci a Brittany em um evento corporativo de networking há cerca de 2 anos. Ela trabalhava com produção de eventos, sempre bem vestida, sabia como dominar um ambiente. Bonita daquele jeito de alta manutenção. Aquele tipo de beleza que exige horário fixo em 3 salões diferentes. No começo, nos demos bem. Ela era engraçada, confiante, parecia ter a vida organizada. Os primeiros meses foram normais. Dividíamos a conta do jantar, revezávamos o planejamento dos encontros, aquele toma lá da cá padrão. Ela tinha o próprio apartamento em uma parte badalada do centro, dirigia um BMW alugado e falava muito sobre construir a própria marca. Na época, não dei muita importância. Olhando para trás, os sinais de alerta estavam lá desde o início. Ela citava restaurantes caros em que já tinha ido, mencionava marcas de grife casualmente nas conversas. O apartamento dela tinha aquela estética pronta para o Instagram. Móveis brancos, detalhes dourados, plantas posicionadas para melhor iluminação, o tipo de lugar que fica incrível nas fotos, mas custa uma fortuna para manter. Ela trabalhava talvez 20 horas por semana, mas vivia como se ganhasse 6 dígitos. Eu deveria ter feito mais perguntas. Não fiz. A mudança aconteceu aos poucos, tão aos poucos que mal percebi até já estar completamente afundado nisso. Começou com comentários pequenos. A gente olhava um cardápio e ela comentava como normalmente pedia o que quisesse sem olhar os preços. Ou passávamos por uma boutique e ela dizia casualmente que sentia falta de poder comprar sem fazer orçamento, sempre com aquele suspiro leve, como se estivesse lembrando de tempos melhores. Eu perguntava o que tinha mudado. Ela dava respostas vagas sobre a economia, sobre o trabalho com eventos ser sazonal, sobre como abrir um negócio era mais difícil do que esperava. Fazia parecer temporário, como se estivesse só passando por uma fase ruim. Sendo o idiota que eu era, caí direitinho. Comecei a pagar mais coisas, a cobrir despesas aqui e ali, achando que estava sendo um bom namorado, mostrando que podia prover, ser generoso, erro clássico. A primeira vez que paguei algo realmente significativo foi por volta do 4º mês. Tínhamos ido a um lugar sofisticado para o aniversário dela. Ela pediu a experiência completa, entradas, prato principal, sobremesa, tudo. Quando a conta chegou, ela levou a mão à bolsa e fez aquela cara de pânico, disse que tinha esquecido a carteira em casa, ficou super constrangida, pediu desculpas várias vezes. Eu deixei pra lá, disse que era o aniversário dela, que era por minha conta mesmo. Ela me abraçou, disse que eu era incrível, falou que pagaria a próxima. Não pagou. Uma semana depois, fomos tomar brunch. A conta chegou. Ela nem fingiu pegar a bolsa, só ficou me olhando, esperando. Eu paguei, não disse nada. Aquilo virou o padrão. Eu pagava todos os encontros. Todos. Ela parou de oferecer, parou de fingir, simplesmente assumiu. Depois de uns 6 meses, os pedidos começaram a ficar maiores. Em 6 meses, eu já estava basicamente bancando todo o estilo de vida dela. Não aconteceu da noite para o dia. Essa é a coisa da manipulação financeira. É a morte por 1000 cortes de papel. Primeiro foram os jantares. Depois veio ela dizendo que estava um pouco curta com o aluguel naquele mês. Será que eu podia ajudar só dessa vez? Depois a parcela do carro veio mais alta do que o esperado. Depois o cartão de crédito tinha um saldo inesperado que ela não conseguia cobrir direito. A história do aluguel aconteceu por volta do 7º mês. Ela me ligou chorando, disse que o maior cliente dela tinha atrasado o pagamento de um evento e agora faltavam 800 para o aluguel. Perguntou se eu podia emprestar só até o dinheiro cair. Prometeu que me devolveria no segundo em que o valor entrasse na conta. Transferiu o dinheiro no mesmo dia. O pagamento caiu 2 semanas depois, segundo ela. Nunca vi um centavo daqueles 800. Um mês depois disso, a parcela do carro dela voltou. A taxa do banco deixou a conta negativa. Eu podia cobrir a parcela mais a taxa? Ela pagaria no próximo salário. Mais 600. Nunca vi de novo. Depois foi o seguro. A conta do celular. A internet. Sempre valores pequenos o suficiente para que fazer um escândalo parecesse mesquinho. Sempre apresentados como temporários. Sempre com promessas de devolver. Toda vez era temporário. Toda vez ela devolveria.
Só que nunca devolvia. No começo, eu mantinha uma conta mental. Dizia para mim mesmo que tocaria no assunto quando chegasse a um certo valor. Mas esse número sempre mudava. 500 viraram 1000, 1000 viraram 5. 5 viraram 10. Quando percebi, eu já estava subsidiando a vida dela em cerca de 3.000 por mês havia mais de um ano. A parte mais absurda? Ela nunca pedia diretamente. Era sempre implícito. Sempre colocado como se eu estivesse oferecendo. Como se eu estivesse assumindo. Sendo o homem. Ela era apenas a donzela com um timing financeiro infeliz. Enquanto isso, postava nas redes sociais sobre a vida independente incrível dela. Fotos do apartamento. Dos looks. Dos brunches. Os amigos comentando como ela era uma boss. Como estava arrasando. Como era inspiradora. Tudo bancado por mim. Comecei a notar outras coisas também. Ela reclamava de dinheiro com as amigas ao telefone. Depois me perguntava se a gente podia experimentar aquele novo sushi no fim de semana. Postava sobre ser uma empreendedora lutando para sobreviver. Depois aparecia com uma bolsa nova que custava mais do que minhas contas mensais de serviços. A dissonância cognitiva era absurda. Mas eu me convencia de que ela precisava de apoio. Que relacionamentos eram sobre estar ali um pelo outro. Que eu estava sendo um bom parceiro. A situação do cartão de crédito dela foi a joia da coroa de todo o esquema. Com cerca de 8 meses de namoro, ela comentou que a dívida do cartão estava fora de controle. Os juros estavam acabando com ela. Impossibilitando qualquer progresso. Ela me mostrou os extratos. 12.000 espalhados em 3 cartões. Todos estourados. Disse que estava muito estressada com isso. Que não conseguia dormir. Que tinha vergonha até de me contar. Os saldos eram de antes de nos conhecermos, ela disse. De quando estava construindo o negócio. Comprando equipamentos. Pagando marketing. Investindo em si mesma. Agora, só os pagamentos mínimos já consumiam metade da renda dela. Fui eu quem fez a sugestão. Disse que a adicionaria como usuário adicional em um dos meus cartões. Aquele com o melhor programa de recompensas. E um limite absurdamente alto que eu nunca cheguei perto de usar. Ela poderia consolidar. Quitar os cartões dela. E depois atacaríamos o meu juntos, sem juros no primeiro ano. Ela chorou. Chorou de verdade. Disse que eu estava salvando a vida dela. Que nunca esqueceria aquilo. Que me pagaria em dobro. O cartão chegou na casa dela em uma semana. Ela me mandou uma foto dele com um emoji de coração. E disse que usaria com responsabilidade. Isso durou uns 3 dias. A primeira compra foi 400 em um spa. Pacote de dia inteiro. Massagem. Facial. Manicure e pedicure. Tudo. Ela me mandou uma selfie de roupão. Disse que precisava desestressar depois de toda a ansiedade financeira que eu tinha ajudado a aliviar. Depois, 600 em uma bolsa. Disse que era uma peça de investimento. Algo que precisava para reuniões com clientes, para parecer profissional. Depois, 350 em um serviço orgânico de refeições prontas. Disse que estava levando a saúde a sério e que isso, na verdade, economizaria dinheiro no longo prazo. Depois, 500 em uma academia boutique. Pacote de personal trainer. De novo, pela saúde. Eu via as notificações aparecerem no meu celular e simplesmente aceitava. Dizia a mim mesmo que ela estava trabalhando no negócio. Que precisava manter as aparências. Que merecia se sentir bem. As compras ficaram mais frequentes. Mais caras. 200 aqui em sapatos. 300 ali em um tratamento facial. 750 em um celular novo porque o dela estava lento e ela precisava dele para o trabalho. Em 3 meses, ela tinha colocado mais 8.000 no meu cartão. Eu não disse nada. Ficava pensando nos juros que estávamos evitando. Continuava dizendo a mim mesmo que ainda era melhor do que ela pagar 20% nos cartões antigos. Enquanto isso, eu comia sanduíches na mesa do trabalho e passava direto pelo posto com gasolina mais barata. A presença dela nas redes sociais explodiu nesse período. Fotos profissionais dela com as roupas novas. Fotos estéticas do apartamento. Stories sobre a rotina matinal com produtos daquele serviço orgânico de refeições. Tudo cuidadosamente montado para mostrar sucesso. E os comentários não paravam. Gente parabenizando. Perguntando como ela conseguiu. Dizendo que ela era uma inspiração. Ela fazia prints dos comentários e me mandava. Olha, as pessoas estão percebendo. O investimento está valendo a pena. Isso tudo vai compensar. Eu queria acreditar. Então acreditei. O mais irônico era como ela falava de dinheiro perto das amigas. Eu ouvia ela ao telefone reclamando de estar quebrada. Dizendo como estava difícil para mulheres independentes. Como tudo era caro. Depois desligava e me perguntava se a gente podia ir naquele novo shows no fim de semana. As amigas achavam que ela tinha se feito sozinha. As redes sociais dela mostravam essa vida curada de brunches e detalhes de grife. E eu era o banco invisível financiando toda a produção. No começo, se eu for sincero, nem me incomodava tanto.
Eu gostava de me sentir necessário. Gostava de ela depender de mim. Me fazia sentir importante, sabe? Energia de provedor e tudo mais. Mas em algum ponto, dependência virou direito adquirido. Ela parou de agradecer. Parou de reconhecer que eu bancava tudo. Começou a tratar como se isso fosse simplesmente o que namorados fazem. Começou a ficar irritada quando eu sugeria alternativas mais baratas. Ou mencionava que estava tentando economizar para alguma coisa. O estupim final veio em uma terça-feira qualquer. Estávamos no apartamento dela, meio assistindo a uma série, quando ela comentou sobre um pacote de viagem que tinha visto. 10 dias nas Maldivas, resort all inclusive, bangalos sobre a água, toda a fantasia. Eu ri e disse algo como, isso seria incrível algum dia. Ela não riu. Fez aquela cara. Irritada. Como se eu tivesse dito algo ofensivo. Foi aí que ela soltou a frase. Disse que, se eu não podia bancar o estilo de vida que ela esperava, talvez eu devesse sair do caminho para alguém que pudesse. Nem em um momento de raiva. Nem durante uma briga. Simplesmente casual. Factual. Como se estivesse dizendo uma verdade óbvia. Eu fiquei olhando para ela por um segundo, esperando a piada. Não tinha. Ela continuou. Disse que não estava ficando mais jovem. Que precisava pensar no futuro. Que merecia alguém que acompanhasse as ambições dela. Disse que tinha sido paciente comigo. Mas talvez quiséssemos coisas diferentes. Disse que vinha recebendo atenção de outros caras. Caras bem-sucedidos. E que talvez devesse explorar essas opções. Depois perguntou se eu entendia de onde ela estava vindo. Eu entendi perfeitamente. Eu disse que ela estava absolutamente certa. Que ela merecia alguém que pudesse bancá-la. Que eu claramente não era esse cara. Que ela definitivamente deveria seguir essas outras opções. Ela ficou surpresa. Como se estivesse esperando que eu entrasse em pânico. Que prometesse fazer melhor. Que implorasse por outra chance. Em vez disso, eu me levantei, peguei minha jaqueta e disse que daria a ela espaço para decidir o que queria. Ela me chamou, dizendo para eu esperar, que a gente precisava conversar, que ela não quis dizer daquele jeito. Eu fui embora mesmo assim. Dirigi até em casa em completo silêncio. Sem música. Sem podcast. Nada. Só eu, o som da minha caminhonete e a realização de que eu tinha sido usado por 2 anos inteiros. Cheguei em casa, abri o notebook e comecei a agir. A primeira coisa que fiz foi entrar na minha conta do cartão de crédito. Puxei todas as transações que ela tinha feito nos últimos 18 meses. Exportei tudo para uma planilha. Organizei por categoria. Os números eram piores do que eu imaginava. Dano total, $41.863. Sem contar o dinheiro em espécie que eu tinha dado aqui e ali. Sem contar o aluguel que eu paguei. Sem contar as contas aleatórias que cobri. Só o cartão de crédito. Só o que dava para documentar. Fiquei olhando para aquele número por uns bons 10 minutos. 41 mil. Em quê? Fui rolando as cobranças. 8 mil em roupas e acessórios. Jeans de grife. Blusas de seda. Jaquetas de couro. Bolsas com etiquetas de preço que me davam enjoo. Sapatos que ela usou talvez 2 vezes. 4 mil em beleza e bem-estar. Cabelo a cada 2 semanas em um salão que cobrava 250 por sessão. Extensão de cílios. Bronzeamento artificial. Limpezas de pele. Manicure. Toda a rotina de manutenção necessária para sustentar aquela estética de Instagram. 6 mil em fitness boutique. O pacote de personal trainer. Aulas de yoga em um estúdio da moda. Pilates em aparelho. Um retiro de meditação que custou mais do que minha hipoteca mensal. 5 mil em delivery de comida e serviços de refeições. Não mercado. Refeições prontas de serviços orgânicos. Assinaturas de smoothies. Pacotes de suplementos. 3 mil em itens aleatórios para casa. Almofadas decorativas. Bandejas decorativas. Velas de $40 cada. Plantas. Quadros. Tudo para aquela estética de apartamento curado. 2 mil em fotografia e criação de conteúdo. Ensaios profissionais para as redes sociais dela. Um ring light. Uma câmera nova. Assinaturas de softwares de edição. E o resto? Shows. Viagem só com as amigas, sem mim. Hotéis para as Taikations. Corridas de aplicativo porque ela não queria dirigir. Caixas de assinatura. Compras por impulso de marcas que eu nunca tinha ouvido falar. Nenhuma única cobrança relacionada ao negócio dela de verdade. Nenhum equipamento de produção de eventos. Nenhum software de gestão de clientes. Nenhum material de marketing. Nada. Era tudo pessoal. Tudo vaidade. Tudo para manter uma imagem. Ela literalmente construiu uma persona falsa inteira financiada pelo meu limite de crédito. E ainda teve a coragem de me dizer que eu não era suficiente. Eu não fiquei com raiva. Isso foi o que mais me surpreendeu. Não senti fúria, nem traição, nem sequer mágoa.
Eu me senti calmo. Distante. Como se finalmente estivesse enxergando com clareza depois de 2 anos andando no meio da neblina. Abri um novo documento e comecei a digitar. Redigi uma mensagem simples. Sem emoção. Sem acusações. Só fatos. Disse que tinha pensado no que ela falou e concordava que queríamos coisas diferentes. Desejei tudo de bom. Disse que eu estava removendo o acesso dela como usuária adicional do meu cartão de crédito com efeito imediato e que ela deveria se organizar para qualquer cobrança pendente. Enviei. Depois entrei na conta do cartão e excluí o acesso dela. Eram 23h47 de uma terça-feira. O clique mais satisfatório da minha vida inteira. Não bloqueei o número dela. Não deixei de seguir nas redes sociais. Não fiz escândalo. Só cortei o financiamento e fui dormir. Dormi como uma pedra. Acordei na manhã seguinte com 17 chamadas perdidas e uns 30 textos. Todos dela. A progressão foi de confusa para irritada, depois raivosa e, por fim, desesperada ao longo de 6 horas. As primeiras perguntavam o que eu quis dizer com a mensagem. Diziam que a gente precisava conversar. Que eu estava exagerando. As do meio me acusavam de ser mesquinho. Diziam que eu estava tentando controlá-la. Que isso era abuso financeiro. As últimas eram pedidos de desculpa. Diziam que ela não quis dizer aquilo. Diziam que me amava. Diziam que a gente podia resolver isso. Eu não respondi nenhuma. Fui trabalhar. Fiz meu trabalho. Voltei para casa. Fui para a academia. Vivi minha vida. Ela continuou mandando mensagem. Continuou ligando. Eu continuei ignorando. 3 dias se passaram. As mensagens ficaram menos frequentes. Achei que ela tinha seguido em frente. Encontrado um daqueles caras bem-sucedidos que ela mencionou. Bom para ela. Aí chegou a sexta-feira à noite. Eu estava em casa preparando marmitas para a semana quando meu telefone começou a explodir. Não eram mensagens dessa vez. Ligações, uma atrás da outra. Ignorei as 2 primeiras. A terceira eu atendi. Ela estava gritando. Literalmente gritando. Mal dava para entender o que ela dizia entre o choro e os berros. Peguei alguns fragmentos. Algo sobre um restaurante. Algo sobre o cartão ter sido recusado. Algo sobre eu ter arruinado a vida dela. Esperei ela ficar sem fôlego. Então perguntei calmamente qual era o problema. Ela surtou de novo. Disse que estava jantando. Que o cartão tinha sido recusado. Que ela passou vergonha na frente de todo mundo. Como eu pude fazer isso com ela? O que havia de errado comigo? Perguntei onde ela estava. Ela disse o nome de um lugar chique no centro. Daqueles com lista de espera de meses e código de vestimenta. Perguntei com quem ela estava. Ela ficou quieta. Depois disse que isso não importava. Eu disse que importava sim, já que ela tinha falado especificamente em explorar opções com outros caras bem-sucedidos e ali estava ela, 3 dias depois, em um restaurante com estrela Michelin com alguém que claramente não era eu. Mais silêncio. Depois ela começou a chorar de novo. Disse que eu estava sendo cruel. Disse que tinha cometido um erro. Disse que não queria terminar de verdade. Disse que eu tinha entendido tudo errado. Eu disse que tinha entendido perfeitamente. Ela queria alguém que pudesse bancar o estilo de vida dela. Eu concordei que não era essa pessoa. Então ela estava livre para encontrar alguém que fosse. E, já que ela estava jantando com o que eu supunha ser um possível substituto, parecia que ela já estava bem encaminhada. Ela tentou voltar atrás. Disse que não era assim. Disse que era só um amigo. Disse que achava que a gente ainda estava junto. Perguntei se ela tinha dito ao acompanhante do jantar que tinha namorado. Ela não respondeu. Disse a ela que provavelmente deveria resolver o pagamento da refeição e desliguei. Ela ligou de novo imediatamente. Recusei. Ligou outra vez. Recusei de novo. Mandou uma enxurrada de mensagens. Ignorei todas. Terminei de preparar minhas refeições. Assisti a um jogo. Fui dormir. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Atendi achando que poderia ser do trabalho. Era a mãe da Brittany. Ah, isso ia ser bom. A mãe dela começou a falar comigo imediatamente. Disse que a Brittany tinha ligado chorando. Disse que eu a tinha humilhado. Abandonado. Deixado ela largada em um restaurante. Disse que não criou a filha para ser tratada assim. Deixei ela terminar todo o discurso. Então expliquei calmamente que a Brittany tinha me dito que eu não era financeiramente bem-sucedido o suficiente para ela e que eu deveria sair do caminho para alguém que fosse. Então eu fiz exatamente isso. Saí do caminho. Removi o acesso dela ao meu cartão de crédito. E agora ela estava livre para namorar quem quisesse. A mãe dela engasgou. Disse que isso não podia ser verdade. Disse que a Brittany nunca diria algo assim. Eu disse que ela podia perguntar à própria filha. Depois mencionei que a Brittany tinha gasto mais de $40 mil no meu cartão de crédito em 18 meses e não tinha pago de volta um único centavo, apesar de várias promessas. Silêncio total.
Então a mãe dela disse que não sabia de nada disso. Eu disse que a maioria das pessoas não sabia. Que a Brittany era muito boa em gerenciar a própria imagem. A mãe dela ficou defensiva. Disse que eu estava pintando a filha dela como uma pessoa terrível. Disse que relacionamentos eram sobre apoiar um ao outro. Disse que eu estava sendo egoísta. Eu disse que ela tinha razão. Relacionamentos eram sobre apoio. Apoio mútuo. Não uma pessoa financiando o estilo de vida luxuoso da outra enquanto ouve que não é suficiente. Ela desligou na minha cara. 20 minutos depois, a Brittany ligou. Disse que a mãe dela tinha acabado com ela. Perguntou o que eu tinha contado. Me acusou de tentar virar a família dela contra ela. Eu disse que tinha contado a verdade. Que ela tinha dito que eu deveria sair do caminho para alguém mais bem-sucedido. E que tinha acumulado $41 mil no meu cartão sem pagar nada de volta. Ela tentou distorcer a história. Disse que eu estava tirando as palavras dela do contexto. Disse que a questão do cartão era complicada. Disse que eu tinha oferecido ajudar e agora estava usando isso contra ela. Perguntei qual seria o contexto adequado para dizer ao namorado que ele deveria sair do caminho para alguém mais rico. Ela não conseguiu responder. Então ela mudou de estratégia. Começou a chorar. Disse que tinha cometido um erro. Disse que estava estressada e falou besteira. Disse que não quis dizer do jeito que soou. Perguntei sobre o jantar de sexta-feira à noite. Perguntei com quem ela estava. Ela disse que era só alguém de um evento de networking. Disse que não era um encontro. Disse que estava tentando gerar negócios para a empresa de eventos. Perguntei se esse contato de networking sabia que ela tinha namorado. Ela ficou em silêncio. Perguntei se era ele quem deveria pagar o jantar. Mais silêncio. Então ela disse que não importava porque ele acabou sendo inútil de qualquer forma. Foi aí que eu tive certeza absoluta. Ela já estava alinhando substitutos. Testando o terreno. Vendo se conseguia subir de nível. O jantar era, sim, um encontro. E quando o cartão foi recusado e o cara vazou, de repente eu parecia uma opção bem melhor de novo. Eu disse a ela que tinha acabado. De verdade, dessa vez. Sem mais conversas. Sem mais chances. Ela começou a implorar. Disse que ia mudar. Disse que ia arrumar um emprego de verdade. Disse que ia me pagar cada centavo. Disse que não podia me perder. Eu disse que ela já tinha me perdido no segundo em que sugeriu que eu saísse do caminho. Ela perguntou se havia alguma coisa que pudesse fazer. Eu disse que não e desliguei. Ela me mandou umas 50 mensagens na hora seguinte. Parágrafos longos sobre o quanto estava arrependida. Sobre como nunca tinha se sentido assim por ninguém. Sobre como ia provar que tinha mudado. Eu não respondi nenhuma. 2 dias depois, um amigo em comum entrou em contato. Um cara chamado Kevin, que trabalhava no mercado financeiro. Eu o tinha conhecido em alguns eventos sociais da Brittany. Ele disse que a Brittany tinha ligado para ele chorando. Pediu que ele falasse comigo. Tentasse me convencer a dar outra chance. Perguntei ao Kevin se a Brittany alguma vez tinha mencionado a mim quando nos encontramos nesses eventos. Ele pensou um pouco. Disse que, na verdade, não. Que tinha assumido que eu era só um amigo. Ela nunca tinha me apresentado como namorado. Nunca mencionou estar em um relacionamento. Perguntei se ela tinha flertado com ele. Ele hesitou. Depois admitiu que ela tinha dado o número dela uma vez. Sugeriu que eles tomassem um café algum dia. Ele tinha achado que ela estava solteira e interessada. Eu contei a ele sobre a dívida do cartão de crédito. Sobre o incidente no restaurante. Sobre ela ter me dito para sair do caminho. Kevin disse que não fazia ideia. Disse que ela sempre pareceu muito independente. Sempre falava do negócio dela como se estivesse indo muito bem. Eu disse que essa era a imagem que ela vendia. A realidade era diferente. Ele disse que não entraria mais em contato comigo em nome dela. As mensagens da Brittany continuaram por cerca de uma semana. Depois diminuíram. Depois pararam completamente. Achei que aquilo fosse o fim. Segui meu fim de semana normalmente. Não ouvi nada da Brittany no sábado. Achei que ela estivesse se reorganizando. No domingo à tarde, recebi um e-mail longo. Era a turnê de desculpas. A produção completa. 5 parágrafos de arrependimento e promessas. Disse que tinha cometido um erro horrível. Disse que nunca deveria ter falado aquelas coisas. Disse que estava estressada com dinheiro e descontou em mim. Disse que me amava. Disse que faria qualquer coisa para consertar isso. Entrou em detalhes sobre como vinha refletindo. Sobre como percebeu que estava vivendo acima dos próprios meios. Sobre como estava usando compras e aparências para lidar com a insegurança em relação ao negócio dela não estar decolando como esperava. Disse que já tinha começado a procurar um emprego estável. Disse que tinha entrado em contato com um consultor financeiro. Disse que estava pronta para mudanças reais. Terminou pedindo se a gente podia se encontrar e conversar. Disse que, no mínimo, me devia uma conversa cara a cara. Li 2 vezes. Depois olhei o horário. Ela tinha enviado às 2 da manhã.
Provavelmente depois de horas escrevendo e revisando, garantindo que acertasse todas as notas emocionais certas. Eu apaguei. Não respondi. Não reconheci. Apenas apaguei e segui com o meu dia. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de outro número desconhecido. Quase não atendi. Mas algo me fez atender. Era a melhor amiga da Britney, a Amanda. Eu a tinha conhecido talvez umas 12 vezes ao longo de 2 anos. Ela foi direto ao ponto. Disse que a Britney estava um caos. Disse que nunca tinha visto ela tão abalada por um cara. Disse que talvez eu devesse ouvir o lado dela. Perguntei a Amanda se ela sabia da situação do cartão de crédito. Ela disse que sabia que a Britney tinha alguma dívida, mas não a dimensão toda. Perguntei se ela alguma vez tinha emprestado dinheiro para a Britney. Um silêncio longo. Depois, disse que sim, algumas vezes. Valores pequenos. 100 aqui, 50 ali. Perguntei se a Britney tinha devolvido. Outro silêncio. Depois disse que não, ainda não. Eu disse para ela somar isso à minha lista de 41 mil. A Amanda ficou quieta. Depois disse que não tinha ideia de que era tanto. Eu disse que a maioria das pessoas não tinha. Essa era meio que toda a estratégia da Britney. A Amanda perguntou o que eu queria dizer com isso. Expliquei o padrão. A escalada gradual. As promessas de pagar que nunca se concretizavam. O jeito de posicionar cada pedido como temporário até virar permanente. O manual inteiro. A Amanda disse que se sentia enjoada. Disse que vinha defendendo a Britney para amigos em comum a semana toda. Disse que tinha contado às pessoas que eu estava sendo cruel e sem coração. Eu disse que ela tinha direito à opinião dela. Ela pediu desculpas. Disse que teria uma conversa muito diferente com a Britney da que tinha planejado. Desligou. Na segunda-feira, no trabalho, recebi uma mensagem de outra amiga da Britney. Uma garota chamada Jéssica, que eu tinha conhecido algumas vezes em encontros de grupo. Ela disse que tinha ouvido que eu e a Britney tínhamos terminado. Disse que a Britney estava devastada. Disse que talvez eu devesse dar outra chance. Disse que todo mundo erra. Agradeci por ela ter entrado em contato, mas disse que eu estava bem. Ela insistiu. Disse que a Britney realmente me amava. Disse que nunca tinha visto ela tão abalada. Disse que eu estava sendo duro. Eu contei a história inteira. O cartão de crédito. Os 41 mil. O comentário de sair do caminho. O restaurante com estrela Michelin com outro cara 3 dias depois. A Jéssica ficou em silêncio. Depois disse que não fazia ideia. Disse que a Britney sempre fazia parecer que pagava tudo sozinha. Eu disse que sim, esse era meio que o objetivo. A Jéssica pediu desculpas por incomodar e disse que entendia. Trabalhei até tarde naquele dia. Cheguei em casa e encontrei um pacote na minha porta. Sem endereço de remetente. Abri com cuidado. Dentro havia uma foto emoldurada da Britney e de mim, de cerca de 1 ano atrás. Um evento ao qual tínhamos ido. Nós parecíamos felizes. Abaixo da moldura, havia um bilhete escrito à mão. Lembra quando as coisas eram boas? Podemos voltar para lá. Prometo que vou ser diferente. Por favor, só me dê uma chance de provar. Bem, fiquei olhando por 1 minuto. Depois coloquei tudo na garagem. Não joguei fora. Não expus. Só guardei. Prova de toda a bagunça, caso eu precisasse um dia. As semanas seguintes foram uma aula prática de ver a fachada cuidadosamente construída de alguém desmoronar. A presença da Britney nas redes sociais despencou. As postagens diárias de brunches chiques e bolsas de grife pararam. Ela postou algumas coisas vagas sobre pessoas falsas e lições difíceis. Depois praticamente sumiu. Eu não a seguia mais, mas amigos em comum comentavam coisas que tinham visto. O apartamento dela foi anunciado para aluguel. Aparentemente, ela estava 3 meses atrasada nos pagamentos. O proprietário tinha iniciado um processo de despejo. O BMW desapareceu da vaga de sempre. Alguém disse que viu um caminhão de reboque levando o carro por volta das 6 da manhã. O site do negócio de produção de eventos dela saiu do ar. O domínio não foi renovado. Ouvi por conhecidos em comum que ela teve que voltar a morar com os pais. O apartamento no centro estava muito além do orçamento real dela. O BMW foi retomado. Ela aparentemente vinha vivendo completamente acima das possibilidades e me usando para cobrir a diferença. O negócio de eventos dela, que eu sempre presumi estar indo bem pelo jeito que ela falava, basicamente não existia. Ela tinha feito talvez 3 eventos pequenos em 2 anos. Todo o resto era fumaça e espelhos. O restante era ela juntando freelas aleatórios que mal cobriam a conta do celular. O cara do restaurante? Aparentemente, era um finance bro que ela conheceu em um aplicativo de namoro. Apareceu de terno bonito. Falou bonito. Pediu uma garrafa cara. Depois sugeriu dividir a conta quando o cartão dela foi recusado. Ela ligou para ele várias vezes depois daquela noite. Ele sumiu. Um dos amigos em comum me contou que a Britney tinha entrado em 5 aplicativos de namoro diferentes nas 2 semanas depois do término. Dava match com qualquer um que parecesse financeiramente bem-sucedido.
Saía com vários caras por semana. Nenhum ficava além do primeiro encontro quando percebia como ela era. A Jéssica entrou em contato de novo cerca de 3 semanas depois da nossa primeira conversa. Disse que tinha falado com outras pessoas do círculo da Britney. Descobriram que ela devia dinheiro a pelo menos 7 pessoas diferentes. Os valores iam de $100 a alguns milhares. Ninguém tinha recebido de volta. A Jéssica disse que tinha emprestado $300 a Britney cerca de 6 meses antes. A Britney tinha dito que era para uma despesa do negócio. A Jéssica depois viu os sapatos que ela comprou naquela semana. $350. Mesmo valor, mesmo período. Ouvi tudo isso pelos comentários. Não fui atrás da informação. Não perguntei. As pessoas simplesmente contavam. Aparentemente, ver a vida falsa de alguém desmoronar em tempo real vira fofoca de primeira. Cerca de um mês depois de tudo, a Britney apareceu na minha casa. Eu estava na garagem, mexendo na minha caminhonete, quando ouvi um carro parar. Olhei e vi ela saindo do que presumi ser o sedã da mãe dela. Modelo mais antigo. Nada parecido com o BMW que ela costumava dirigir. Ela parecia diferente. Sem maquiagem. Cabelo preso em rabo de cavalo. Vestia jeans e uma camiseta comum. Nada da produção de sempre. Pela primeira vez em 2 anos, ela parecia uma pessoa normal em vez de um filtro do Instagram. Eu não disse nada. Só fiquei ali, com a chave inglesa na mão, esperando. Ela ficou ao lado do carro por um segundo, como se estivesse criando coragem. Depois se aproximou. Começou com mais um pedido de desculpas. Disse que tinha pensado muito. Disse que percebeu o quanto tinha errado. Disse que tinha me tomado como garantido. Disse que sentia muito. Eu assenti. Não interrompi. Só deixei ela falar. Ela disse que tinha voltado a morar com os pais. Disse que estava se candidatando a vagas. Disse que tinha cancelado todas as assinaturas e mensalidades. Disse que estava vivendo de forma diferente agora. Perguntei se ela tinha pago alguma das pessoas a quem devia dinheiro. Ela baixou o olhar. Disse que estava trabalhando nisso. Disse que estava sem dinheiro no momento. Mas que assim que arranjasse um emprego, essa seria a prioridade número 1. Perguntei quantas pessoas eram. Ela hesitou. Depois disse que não tinha certeza. Talvez umas 10 ou 12, se contasse todo mundo. Perguntei o valor total. Ela não quis responder. Esperei. Por fim, disse que provavelmente em torno de 50 mil. Talvez um pouco mais. Então não era só eu. Eu só tinha sido o maior alvo. Ela disse que queria consertar as coisas. Perguntou se havia alguma chance de eu considerar dar outra oportunidade. Fiz a ela uma pergunta simples. Perguntei se ela tinha realmente mudado ou se só tinha ficado sem opções. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Disse que isso não era justo. Eu disse que era completamente justo. Disse que, quando ela tinha acesso ao meu dinheiro e achava que podia conseguir algo melhor, mandou eu sair do caminho. Agora que o dinheiro tinha acabado e o substituto não tinha funcionado, de repente ela percebeu o que tínhamos. Perguntei como ela achava que isso deveria me fazer sentir. Ela disse que entendia porque eu estava com raiva. Mas que as pessoas cometem erros. Eu disse que ela estava certa. As pessoas realmente cometem erros. E eu cometi o meu ao bancar o estilo de vida dela por 2 anos enquanto ela procurava alguém melhor. Ela começou a chorar ainda mais. Disse que nunca me traiu. Disse que aquele jantar foi só um jantar. Disse que eu estava exagerando tudo. Eu disse que, mesmo que eu acreditasse nisso, o que eu não acreditava, o problema fundamental continuava o mesmo. Ela me via como um recurso financeiro, não como um parceiro. E, no segundo em que achou que podia subir de nível, tentou. O fato de não ter dado certo não mudava as intenções dela. Ela disse que provaria que tinha mudado. Disse que arrumaria um emprego de verdade. Disse que me pagaria de volta. Disse que faria o que fosse preciso. Perguntei especificamente para quais empregos ela estava se candidatando. Ela mencionou algumas vagas administrativas. Recepção. Digitação de dados. Nada em produção de eventos. Perguntei se ela ainda estava tentando construir o próprio negócio. Ela disse que não. Disse que tinha aceitado que aquilo não ia acontecer. Disse que precisava de estabilidade. Perguntei quando essa ficha tinha caído. Ela disse que depois que eu cortei o dinheiro. Depois que tudo desmoronou. Depois que ela não conseguiu mais sustentar o estilo de vida. Ou seja, ela não mudou porque quis. Mudou porque precisou. Eu disse que acreditava que ela tentaria. Mas tentar não era suficiente. Disse que passei 2 anos sendo a rede de segurança dela. E que eu tinha encerrado esse papel. Ela perguntou se havia algo que pudesse dizer para mudar minha decisão. Eu disse que não. Ela ficou ali por 1 minuto, chorando. Depois, finalmente voltou para o carro e foi embora. Não ouvi mais nada dela depois disso. Troquei meu número uma semana depois, só por garantia. Atualizei meu endereço em tudo que importava. Basicamente apaguei ela da minha vida.
3 meses depois, eu estava no mercado quando vi a mãe dela na fila do caixa. Ela me viu ao mesmo tempo. O rosto dela ficou vermelho. Por um segundo, achei que ela fosse fingir que não me tinha visto. Mas, em vez disso, veio até mim. Pediu desculpas. Disse que tinha conversado mais com a Brittany depois da nossa ligação. Disse que não fazia ideia do quão ruins as coisas tinham ficado. Disse que a Brittany também estava mentindo para os pais. Dizendo que estava financeiramente ótima quando, na verdade, estava se afogando. Eu disse que apreciava ela dizer aquilo. Ela perguntou se a Brittany já tinha entrado em contato para me pagar de volta. Eu disse que não. Ela sentiu, como se já esperasse essa resposta. Então me entregou um cheque. $2.000. Disse que não era nada comparado ao que a Brittany me devia. Mas era o que ela conseguia naquele momento. Disse que se sentia parcialmente responsável por ter criado alguém que achava esse tipo de comportamento aceitável. Eu tentei recusar. Ela insistiu. Disse que aquilo a ajudaria a dormir melhor à noite. Eu aceitei o cheque. Agradeci. Cada um seguiu seu caminho. Nunca descontei o cheque. Parecia estranho aceitar dinheiro da mãe dela. Mas guardei. Como um lembrete de que pelo menos uma pessoa daquela família tinha algum senso de responsabilidade. Mais ou menos na mesma época, recebi uma solicitação de amizade nas redes sociais do Finance Bru. Sim, o cara do restaurante. Aceitei por curiosidade. Ele me mandou mensagem imediatamente. Disse que tinha ouvido meu nome surgir em conversas com a Brittany e juntou 2 mais 2. Disse que queria me avisar que ela tinha tentado retomar contato com ele. Perguntando se ele queria tentar de novo. Dizendo que já tinha resolvido a situação financeira dela. Perguntei por que ele estava me contando aquilo. Ele disse que, no segundo encontro, ela tinha pedido para ele pagar a dívida do cartão de crédito dela. Literalmente perguntou se ele estaria disposto a ajudá-la como um investimento no futuro deles juntos. Eles se conheciam havia 8 dias. Ele disse que imaginou que, se ela estava fazendo aquilo com ele, provavelmente tinha feito pior comigo. Eu confirmei que era verdade. Ele disse que tinha bloqueado ela depois disso, mas queria me avisar caso ela tentasse voltar a me procurar. Eu disse que já tinha resolvido tudo, mas agradeci o aviso. Acabamos tomando uma cerveja na semana seguinte. No fim das contas, ele era um cara decente. Só teve o azar de dar match com ela em um aplicativo. Comparamos histórias. Aparentemente, o método dela era sempre o mesmo. Fazer o papel da mulher independente em dificuldade. Mencionar estresse financeiro de forma casual. Depois escalar para pedidos diretos quando achava que o gancho estava fisgado. Ele tinha dado match com ela 3 semanas depois do nosso término. Ela já vinha testando terreno enquanto ainda estava comigo. Isso batia perfeitamente com a linha do tempo. 2 semanas depois, a Jéssica entrou em contato de novo. Disse que se sentia mal por como tudo tinha acontecido. Disse que vinha pensando na nossa conversa. E percebeu que já tinha visto sinais de alerta na Brittany havia um tempo. Mas ignorou porque eram amigas. Então ela perguntou se eu queria me encontrar. Tomamos um café. Ela pediu desculpas por ter insistido para eu dar outra chance à Brittany sem conhecer a história toda. Disse que também tinha emprestado dinheiro à Brittany algumas vezes ao longo dos anos. E nunca tinha sido paga de volta. Valores pequenos. Algumas centenas aqui e ali. Mas, ainda assim. Ela disse que, depois que tudo veio à tona, começou a perguntar para outras pessoas. Descobriu-se que a Brittany devia dinheiro a pelo menos 4 outras pessoas do círculo social. Ninguém queria falar nada porque parecia mesquinho. Mas, quando uma pessoa comentou, todo mundo começou a contar. A Jéssica cortou totalmente o contato com ela. Disse que a maioria dos amigos em comum tinha feito o mesmo. Perguntei onde a Brittany tinha ido parar. A Jéssica disse que ela tinha se mudado 2 estados para longe. Conseguiu um emprego de nível inicial. E aparentemente já estava namorando alguém novo. Um cara que conheceu online. A Jéssica tinha visto nas redes sociais antes de a Brittany bloqueá-la. Perguntei o que motivou o bloqueio. A Jéssica disse que tinha comentado em uma postagem da Brittany. Perguntando quando ela pretendia pagar as pessoas. A Brittany apagou o comentário. Mandou uma mensagem longa falando de traição e negatividade. Depois bloqueou a Jéssica. Acabamos nos encontrando mais algumas vezes depois disso. Nada romântico. Só viramos amigos de verdade. Ela me apresentou ao círculo social dela. Pessoas normais. Pessoas que dividem a conta e não tratam relacionamentos como transações comerciais. Conheci uma mulher chamada Raquel por meio desse grupo cerca de 4 meses depois de tudo. Ela trabalhava na área da educação. Dirigia um carro prático. Morava em um apartamento modesto. No nosso primeiro encontro, ela pagou a parte dela antes mesmo de oferecer. No segundo, insistiu em pagar tudo porque eu tinha dirigido. Quando contei sobre a situação com a Brittany, não em detalhes. Só que eu tinha saído de algo que não era saudável, ela disse que já tinha passado por situações parecidas. E que entendia por que as pessoas criam barreiras. Estamos nos vendo há 3 meses agora. Ela nunca me pediu para pagar nada para ela.
Nunca deu a entender que estava com problemas financeiros. Nunca me tratou como um caixa eletrônico com pernas. Na semana passada, entrei na minha conta do cartão de crédito e fiz o pagamento final da dívida da Brittany. $41.863. Levei 14 meses para quitar tudo. Gostou dessa história? Então fortalece o canal, like, inscrição, sininho e compartilhamento. Quero ver sua opinião nos comentários e saber de onde você está assistindo. E se quiser apoiar ainda mais, vire membro. Obrigado por acompanhar.